são os filhos de Noé, ou seja, de Noca. Com esses 3 homens é que se populou a terra inteira. Então, portanto, a sua descendência, né, os seus ascendentes, eles são Sem, Cã ou Jafé. Ou seja, também são misturados, né? Por quê? Houve um tempo onde que os semitas só se misturava com os semitas, os cananitas, né, os filhos de Cã, só misturava com os filhos de Cã, e os Jafé se misturava somente com os filhos de Jafé. E depois, com o tempo, foram surgindo as misturas, e com isso gerou a população que é hoje. Mas, mesmo assim, é possível você saber a sua descendência, se você é um semita, se você é um descendente de Cã, ou se você é um descendente de jafetita. Como? A alma está no sangue, e o sangue e a alma são os comportamentos que você tem. Como que é a sua consciência? A sua consciência é de um semita, ou a sua consciência é de um canaíta, ou a sua consciência é de um jafetita? Então, primeiramente, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 a 19. Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Malalael. Malalael gerou Jared. Jared gerou Enoque. E Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. Lameque gera Noé. Ou seja, Lameque gera Noé ou Noca. Em Kikongo é Noca. Noca gera Sem, gerou Cã e gerou Jafé. Cã, você vai encontrar também as formas de escrita de Cã, você vai encontrar com a letra K. K-A-N, Cã, da onde que está escrito aqui em cima, ó, Cananga, tá? Cidade de Cananga, Canaã. Você vai encontrar também com letra C, Cã, e você vai encontrar com letra H, Ram, e você vai encontrar com K-H-M, Cã. Vamos lá, então, continuando. Os filhos de Jafé, tá? Porque comecei aqui com Jafé. Os filhos de Jafé são são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer, Askenaz, Rifaite, Rifaite e Togorma. Filho de Javã, Elisa, Tarsis, Setim e Todanim. Vamos lá. Por que eu deixei em negrito essas frases aqui, né? Sem, Cã, Jafé, que são esses nomes, que são essas pessoas. Ok. Deixei em negrito também filho de Jafé. Jafé gerou Gomer. Gomer gerou Askenaz. Então, portanto, Askenaz ou Askenazim, eles são filhos de Gomer. E Gomer é filho de Jafé. E Jafé é filho de Noé. Então, portanto, os judeus Askenazim, tá? Os judeus Askenazim ou Askenaz, eles não são semitas, eles são filhos de Gomer, que são filhos de Jafé. Então, portanto, os judeus Askenazim ou Askenaz, eles são jafetitas, não são semitas. Continuando, filhos de Cã. Cã, ele gerou Cus, Mitzraim, né? Cus, aonde que vem os Cushita, Mitzraim, Fut e Canaã, certo? Canaã. Sobre o assunto de Noé, Cã e Canaã, nós vamos ver mais para frente isso aí dentro das Escrituras, porque tudo que nós vimos, tudo que nós sabemos está dentro da lei e dos profetas, assim como foi manifestado pelos meus antepassados, né, pelo Espírito que habitou nos meus antepassados, nas mesmas formas, ou seja, perdão pelo erro da pronúncia, assim, da mesma forma, nós passamos os nossos ensinamentos baseado na lei e nos profetas. Vamos lá. Canaã, filho de Cus, Saba, Revilá, Sábata, Regmá, Sabeticá, filho de Regma, Sabá e Dadã. Cus gerou Nemrod. Então, aqui nessa tradução está Nemrod, mas você pode encontrar em outras traduções que está Nimrod. Por que é importante essa sequência de nomes, né? Como são nomes que não fazem parte do nosso costume hoje, mas são nomes importantes a qual é necessário, se você assim quiser, né?
abre os olhos quem quer e ouve quem quiser, para que você compreenda as nações que hoje estão na Terra, porque não existe nação hoje que está na Terra que não são derivados de Sem, Cã e Jafé. Então, Nimrod é aquele que por primeiro foi poderoso na terra. Mitzraim gerou Ludim, os Ananim, os Laabim, os Nefituim, os Fetrusim, os Casluim, dos quais procede os filisteus e os Cafitorim. Então, lendo as escrituras, você até lembra, tem os filisteus, mas os filisteus são descendentes de quem? De quem descendem os filisteus? Então, pelas escrituras, né, que você vai compreender Canaã, que é filho de Cã, que é filho de Noca. Não é. Canaã, ele gerou Sidom, que é o seu primogênito, e Rete, os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Tá? Tanto que depois você vai ver que o povo, né, que os descendentes de Jacó, ou seja, os descendentes de Jacoba, eles vão até Canaã para retirar esses povos de lá, coisas que nós vamos ver mais para frente. Então, tudo bem. Agora, vamos se atentar aqui, a os filhos de Sem. Ou seja, quem são os filhos de Sem? São os semitas, certo? Filhos de Sem, os semitas. Tá? E Sem também quer dizer sêmen, coisa que nós vamos ver mais para frente. Mas vamos nos atentar aqui na maneira que você possa compreender. Filhos de Sem. Quem são os filhos de Sem? Quem são os semitas? Elão, Assur, Alfaxade, Lut, Arão, Huz, Hu, Geter e Mozoque. Alfaxade gerou Salé, o qual gerou Eber. Por que deixei em negrito Eber ou Ebele? Porque de Eber ou Ebele é que descende, né, a pronúncia hebreu. Tá? Por quê? Os semitas, eles falam hebreu. Não confunda hebreu com Yiddish. E Yiddish não é hebraico, não é hebreu. Vamos lá continuar. 2 filhos nasceram de Ebele. Um se chamou Faleg, porque a divisão da terra foi em seu tempo, e seu irmão foi chamado Jequitã. Por que eu deixei essas frases em negrito? Para que você possa compreender e ter uma ilustração daquilo que estou passando para vocês. Então, a divisão da terra foi em seu tempo. Mas qual divisão? A conhecida Pangeia, tá? A qual você pode depois fazer uma pesquisa aí com o seu smartphone, com o seu Chromebook, ou seja, com a sua informação de internet que você tem em mãos, e você vai conseguir até encontrar vídeos que mostram, né, ou seja, são simulações, né, que mostram a divisão das terras, né, dessa terra, a divisão desta terra em terras até chegar ao que são os dias de hoje. Por exemplo, aqui você tem o sul da América, tá? Aqui vem o sul da América, aqui você tem a África, tá? Aqui você tem o norte da América, tá? Que você pode ver bem sucintamente aqui o desenho da águia, né? Tanto que você olhar no mapa que você tem hoje, né? Você vai perceber que o norte da América, né? Ele tem um formato de uma águia, tá? Então aqui você tem o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Então aqui você consegue também, né, sucintamente pré-desenhar a forma da África. Continuando, Jerusalém, chamar-se-á a cidade da verdade, fidelidade ou paz, que é a mesma coisa. Tá? Jerusalém é o modo como vocês estão acostumados a falar Jerusalém. Tá? Mas em Kikongo é Jerusalém, ou seja, Salama é paz, a qual desejo para cada um de vocês. Salama. Abra suas escrituras em Zacarias, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. A palavra do Altíssimo foi-me de novo dirigida nestes termos. Eis o que diz o general dos exércitos. Consumo-me de ardente prazer por Sião. Estou animado em favor dela
de uma violenta cólera. Assim fala o Altíssimo: eis que volto a Sião. Venho residir em Jerusalém, chamar-se-á a cidade da verdade, e a montanha de Sião, a montanha pura. O interessante é que está dizendo que Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade. Esse é o nome da cidade. Cidade, verdade, cidade, fidelidade, cidade da paz. Então, para vocês, paz, verdade e fidelidade. Continuando, essa cidade, tá? Você abra suas escrituras agora em Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Por quê? Situado em meio às nações. No capítulo do livro do profeta, né? Do Ninguza, Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, diz assim: e dirás a toda a casa de Solele, tá? O que é Solele? A qual vocês conhecem hoje nas escrituras de vocês, está como Israel. Mas para quem já está acordado, já sabe que o nome Israel é um nome profano. Is, de Isis, Ra, do deus Ra, né, do espírito Ra, e El, de uma outra divindade. Então, portanto, para quem já está acordado, já está sabendo, e para quem precisa acordar, desperte agora. Israel é um nome profano. Portanto, o nome correto é Isolele. Isolele, tá? Isolele. Oráculo do Altíssimo. Trata-se de Jerusalém, que eu tinha situado em meio às nações, tendo em derredor os povos pagãos. Então, portanto, você pode pegar o seu mapa aí, que eu acredito que você tem um mapa. Se você não tiver um mapa, você tem acesso à internet, onde que você pode dar um download de um mapa aí, fazer essa pesquisa. Não está difícil hoje em dia, é só não ter preguiça. Então, diz assim, que a Jerusalém, o Altíssimo colocou no meio do mundo. Então, portanto, você passa aqui, bem aqui nesse ponto, né, o mapa que você tem, bem aqui você traça uma reta, bem nesse ponto, que é o meio. Depois você pega esse meio aqui, você traça outro ponto. E para confirmar, você faz esses traçados aqui, esse para cá e esse para cá. E você vai perceber que está aqui, ó, no umbigo da terra, no centro da terra, como está dito aonde? Nas Escrituras. Portanto, o nosso ensinamento é baseado na lei e nos profetas, nos salmos, assim como os nossos antepassados, assim como o Espírito que habitou em nossos antepassados e ensinou para o mundo todo como se deve louvar e render benevolência ao Criador, da mesma forma, com o mesmo Espírito, eu estou aqui, nós estamos aqui para passar para vocês nas Escrituras a verdade que esteve escondida durante séculos, a qual o Altíssimo, o bendito, louvado seja, estendeu ao seu povo para que seu povo venha ensinar às nações. Jerusalém está situado em meio às nações, como está escrito assim, aqui, trata-se de Jerusalém, que eu tinha situado em meio às nações, tendo em derredor os povos pagãos. Então se trata de um meio, tá? E à volta dela está quem? Está as nações pagãs, tá? Centro. Ou seja, bem aqui nós temos o reino, tá? O reino do Congo, que é onde que habita o povo Banto. O povo Bantu, alguns falam Bantu com O, outros falam Bantu com U, mas é Bantu, tá? Então nós temos aqui, bem aqui essa parte aqui à nossa esquerda, o reino de Put, que é a Líbia, né? O quarto, filho de Cã, como está nas escrituras, em Naum 3:9. Aqui tem o reino de Mitzraim, que é o Egito, o terceiro filho de Cã, toda a parte preta, que é essa parte aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui é o Egito. É bem interessante que tem pessoas crescidas que até hoje não sabem que o Egito está na África. Tá? Vou repetir. Há pessoas crescidas que até hoje não têm ciência que o Egito está na África. E assim, continuando aqui.
Agora, abra suas escrituras em Daniel, né, Zamieli, Daniel, capítulo 9, do versículo 18 ao 19. Diz assim as escrituras: Inclina, ó Altíssimo meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Altíssimo, ouve, ó Altíssimo, perdoa, ó Altíssimo, atenta-nos e age sem tardar, por prazer de ti mesmo, ó Altíssimo meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Diz bem claro, como está marcado aqui, né? E para a cidade que é chamada pelo teu nome. Então existe uma cidade que é chamada pelo nome do seu Criador. E aqui também está marcado em negrita aqui embaixo, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ok. Existe algum povo que é chamado de Jerusalém? Como está escrito aqui, ó. Porque a tua cidade, então, a cidade Jerusalém, e o teu povo, então o povo chama-se Jerusalém, são chamados pelo teu nome? O nome do Altíssimo é Jerusalém? É uma pergunta. O nome do Altíssimo é Jerusalém? Então, vamos ver por Israel, né? Porque a tua cidade, Israel, e o teu povo, Israel, são chamados pelo teu nome. O nome do Altíssimo é Israel? É uma pergunta. É Jerusalém? Não é. É Israel? Não é. Continuando. Como diz, desperta tu que dormes. Tá? Cidade verdade, cidade fidelidade, cidade da paz, Jerusalém. Abra suas escrituras em Gênesis, capítulo 8, do 1 ao 4. E lembrou-se o Altíssimo de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E o Altíssimo fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E, ao fim de 150 dias, minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17º do mês, sobre os montes de Ararat. Então, bem aqui, né? Hoje atentaremos a essa pronúncia aqui, tá? Outra situação, a gente vai estender mais sobre esse Monte Ararat, tá? Então, primeiramente, eu vou atentar vocês aqui nesse princípio, porque tudo é de gota em gota, tá? Então, primeiramente aqui, o Monte Ararat, né? Que bem aqui está, dessa forma, você pode digitar aí no na sua busca de internet, e você vai localizar bem aqui o Monte Ararat. Então, voltando, hoje atentaremos a esse local, tá? E de pouco a pouco a gente vai dilacerando, a gente vai abrindo de gota a gota para que seja o conhecimento da lei dos profetas seja aberto para que vocês venham compreender. Ou seja, então, falando sobre aonde que a arca repousou, no Monte Ararat. Continuando. Agora, abra suas escrituras em Gênesis, capítulo 9, do versículo 18 ao 19. Diz assim as escrituras: E os filhos de Noé, Noca, né? E os filhos de Noca, que da arca saíram, foram Sem e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra, certo? Então, precisamos saber, tá? A direção que foi Sem e os semitas, a direção que foi Cã, os canaítas, e a direção que foi Jafé, certo? Então vamos ver aqui, ó, na nossa esquerda temos aqui, ó, os três filhos de Noé, né? Os três filhos de Noca. Temos Jafé, temos aqui Cã e Sem.
Então aqui a gente já leu essa parte, né? Que Jafé gerou Gomer, Magog, Madaim, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, né? E assim sucessivamente, né? Lembrando que Jafé gerou Gomer, Gomer gerou Askenazim, né? Então os judeus Askenazi são jafetitas. Cã gerou Cush, que é os Cuxitas, né? Que são os etíopes. Mitzraim é o Egito, tá? Put são os líbios e Canaã. Sem gerou Elão, são os persas, Assur, assírios, Alfaxade, Lud e Arã. Ok. E aqui à nossa direita, o que nós temos aqui? A origem das nações, né? As origens das nações. Então, bem aqui, ó, olha lá, certo? Voltando aqui para cima, né? Bem aqui está o Monte Ararat, desta forma para a gente poder compreender de gota a gota. Então aqui, ó, Cã veio para a África. Tá aqui, ó, Cã veio para a África. Sem, que são os semitas, estão bem aqui, certo? E Jafé, que são os jafetites, ficaram aqui, ó, na Europa, né? Tanto que aqui você vê a boca do dragão, né? Como eu falei para vocês, aqui tem um formato da águia, né? Tem um sucinto formato da águia bem aqui, e aqui tem um sucinto formato de um dragão, ó. Tá? Aqui um sucinto formato de um dragão com uma boca querendo engolir a África. Interessante, né? Então temos aqui os três filhos de Noé, três filhos de Noca. Voltando, preste atenção. Cã veio aqui para a África. Jafé está aqui na Europa e Sem está aqui para a Turquia, certo? Agora, vamos compreender, como eu falei para vocês, sobre o caso que houve entre Noca, Noé e seu filho Cã e Canaã. Né? Lembrando, já que estamos falando sobre Canaã, Canaã está onde? Nem vou dizer. Tá? Está na Europa? Não. Está aqui na Turquia? Não. Canaã, exatamente. A sua consciência sabe o que eu estou falando. Prática de incesto. Abra suas escrituras no livro de Gênesis, ou livro da Aliança, do capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 23. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos, do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então, com isso, né, essa frase é bem conhecida, né? Que Noé, Noca, toma o vinho e perde ali a cabeça, aí fica nu, aí a nudez do pai dele, aí Cã vai lá e cada um conta uma história. Um fala que Cã abusou do pai dele, outro fala... Tem muitas coisas, tá? Mas vamos ver o que está escrito no livro sobre a nudez do seu pai, certo? Deixei em negrito aqui, ó, a nudez do seu pai, tá? E aqui também, ó, cobriram a nudez do seu pai, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Vamos lá. A nudez do seu pai é a sua mãe. Interessante, né? Por quê? Você que é homem, você é a nudez da sua mulher. E você que é mulher, você é a nudez do seu, do seu esposo, né? Ou seja, do seu semeador. Porque o homem, ele é o semeador e a mulher, ela é a terra. Então, portanto, a nudez da mulher pertence ao seu homem e a nudez do homem pertence à sua mulher. Então, portanto, a nudez do seu pai é a sua mãe, como a nudez da sua mãe pertence ao seu pai, certo? Abra suas escrituras em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 20. Lemos a prova que a maldição de Canaã, filho de Cã, não foi por ver-se
pai, né? Por ver seu pai nu, tá? Então a maldição de Cã não foi por ver seu pai nu, e nem por ter se relacionado com ele, e sim por ter praticado relação sexual com a sua própria mãe. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 20, diz assim: Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porque, porquanto, descobriu a nudez do seu pai. E todo o povo dirá: Maldito. Gênesis, capítulo 9, versículo 25. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. Então, essas maneira como essas pessoas estão ensinando aí, a genealogia dessas pessoas que estão ensinando por aí, eles não são descendentes de semita. Eles não são filhos de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, de Ababana, Lícica e Ácoba. Porque a esses descendentes, a eles foram dado a lei, a eles foram dado o ensino. Esses são os verdadeiros educadores, a qual indicam, a qual são formadores através do seu Pai, do nosso Pai Altíssimo, para ensinar as nações. Por isso que tem essa corruptela, esse monte de informação, essa desinformação, né, dessas desinformações que está espalhada na terra inteira. Então, em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 20, as escrituras diz que descobrir a nudez do seu pai é maldição. Foi isso que Canaã, né, foi isso que Cã fez. Então, portanto, Cã se relacionou sexualmente com a sua própria mãe. Aí, vamos ver agora a descendência de Caim, tá? Pela tradição oral, a mulher de Noca, ou Noé, é descendente de Caim, é identificada como sendo Naama, né, ou Noema, filha de Lameque, e Zila, descendente de Caim. Para ficar mais claro, entenda bem, a mulher representa a terra, o homem, ele é o semeador. O sêmen é uma secreção de cor branca, amarelada, produzida pelos homens para transportar espermatozoides até o óvulo feminino. Cerca de 15% do ejaculado é de espermatozoides. Já o restante é formado por enzimas, ácido cítrico e líquidos, produzidos pela próstata e vesículas seminais. Preste bastante atenção. Olha só, foram 3 semeaduras de Noé germinadas em sua mulher, certo? O homem é o semeador e a mulher é a terra, né? Então foram 3 semeaduras de Noé germinadas em sua mulher, né? Em sua terra, descendentes de Caim, certo? Porque essa mulher, que é mulher de Noé, que é mulher de Noca, ela é descendente de Caim. E destas semeaduras, né? Destas 3 semeaduras, as escrituras nos apresenta os frutos, como eu vos falei, para que você saiba a sua genealogia espiritual, a sua genealogia de alma, porque a alma está no sangue. Como é que você vai saber se você é um semita, se você é um jafetita? Como é que você vai ter essa noção? Quem são os seus pais antes de Noé? Porque todos são filhos de Noé, né? Binei Noa, ou seja, Bana, Noca, né? Aí, pelos vossos procedimentos, pela vossa consciência, a forma como você respeita o Altíssimo, a forma como você compreende as coisas do Altíssimo e a pratica, tá? Esses procedimentos é que vão manifestar através de você a sua verdadeira genealogia espiritual. Abra suas escrituras no capítulo de Gênesis 9, do versículo 24 ao 27. Né? Abra suas escrituras em Gênesis, capítulo 9, do 24 ao 27. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse:
maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse, bendito seja o Altíssimo de Sem, né? Então bendito seja os semitas, e seja Canaã por servo. Então Canaã tornou-se servo dos semitas. Alargue, né? Alargue o Altíssimo a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, portanto, Jafé, ele vai habitar nas tendas de Sem, e Canaã, ele será servo dos servos de Jafé. Tá entendendo? Então, portanto, Canaã, ela é servo dos servos de Jafé, que é servo de Canaã, né? Perdão, que é servo de Sem. Continuando aqui. Vamos lá. Temos aqui, ó, povo, né? Povos, povo, nação e relação. Vamos lá. Sem, que são os semitas, Cã, que são os canaítas, né? Jafé e Canaã, são os canaítas. Correto? Ok. Sabemos que Canaã é filho de Cã com a mãe dele. Prática de incesto. Nação. Sem está na Turquia, Cã na África e Jafé na Europa. Relação. Sem, Turquia. Quem é esse povo? É o povo Bantu. Os escolhidos, que é Isolele. Isolele é escolhido. A eles foram dados a lei e os profetas. Depois você faça uma pesquisa sobre a migração dos Bantu. Cã foi para a África, que são gentios. E a fé foi para a Europa, que são os gentios. Canaã são malditos, são sem salvação. Aqui. Agora, a saída da Caldeia, tá? Que é onde que estão os semitas. Os semitas estavam lá, né? Mas agora tem uma saída que eles vão para uma terra prometida. Então, continuando falando sobre os semitas. Abra suas escrituras no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Ora, o Altíssimo disse a Abrão, tá? Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu se uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois então, partiu Abraão como o Altíssimo lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abrão, ele tinha 75 anos quando ele saiu da onde? Daqui, ó, da Turquia, tá? Então, Abrão, com 75 anos, ele sai da Turquia. Ele leva consigo. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os que habitavam adquirido, ou seja, as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. É como está nas Escrituras, por isso que está aqui em negrito. E eles saíram para ir à terra de Canaã. É a terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Altíssimo a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Altíssimo que lhe aparecera. Ah, então tá bom. O que ele fala? Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Então, portanto, quem, quem é o autor da terra de Canaã? E aonde está a terra de Canaã? Agora,
a quem o Altíssimo deu a terra de Canaã como perpétua possessão, ou seja, aos seus descendentes. Abra suas escrituras no livro de Gênesis, livro da Nova Aliança, capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Altíssimo e lhe disse: Eu sou o Altíssimo, Todo-Poderoso. Ande em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abrão se prostrou com o rosto em terra, e o Altíssimo falou-lhe, dizendo: Quanto a mim, eis que meu pacto é com você, eis que meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão. Tá? Então você vai encontrar, dependendo das suas escrituras, você vai encontrar Abraão ou Avraham, que é Ababana, em Kikongo. O nome dele é Ababana, será o teu nome. Pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência. Tá vendo? Farei um pacto com você e com os seus descendentes depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo. Então, o pacto que o Altíssimo fez a Ababana e aos seus descendentes, ele é perpétuo, para ser o Altíssimo a ti, a tua descendência depois de ti. Está bem marcado aqui em negrito. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, toda a terra de Cananga, em perpétua possessão. E serei o seu Altíssimo, disse mais, o Altíssimo de Abraham, que é Ababana, né? O Altíssimo de Ababana, ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Então é bem claro as Escrituras. É bem claro as palavras do Altíssimo, porque essas palavras são palavras do Altíssimo. Você entende lá que tem Noé, tem um dilúvio, do dilúvio passa seu tempo, aí tem na terra Sem, Cã e Jafé. Aí Cã, ele tem relação sexual com a mãe dele e nasce Canaã. Canaã, ele desce, vai formar ali Cuxi, Mitzraim, toda aquela área da África, né, que é o Egito, que é Canaã. E aí depois tem Jafé, Jafé está do lado aqui da Turquia, e tem o Sem, Cã, Sem, semita, né? Perdão, Sem está aqui na Turquia e Jafé está na Europa. Jafé na Europa, Sem na Turquia e Canaã aqui na África. Nesse local, África, é que está Canaã. O Altíssimo fala com Abrão lá na Turquia, lá em Ur do Caldeus, e fala para ele: a terra que eu vou te dar é Canaã, em perpétua possessão. Agora vamos ver, né? Vamos ver agora as características desta terra. É muito importante. Abra suas escrituras no livro de no livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 3 ao 5. Vamos ver agora as características desta terra. Disse Masa ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Altíssimo vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado, hoje, o mês de Abide, né? Então, depende da tradução, né? Estou usando essa aqui, que é o mês da Abibe. Estás saindo. Quando o Altíssimo te houver introduzido na terra de quem? Dos cananeus, e dos heteus, dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, como está lá em cima, no livro de Gênesis, né? Aonde que a sua descendência, né? Que são os cananeus, os heteus, os amorreus, os heveus, os jebuseus,
Lembra que eu falei para vocês? É importante você estudar, é importante você grifar, marcar aí no seu caderno, para que quando você estiver compreendendo, estudando as escrituras, você consiga entender aquilo que o sistema desse mundo está ocultando aos seus olhos. Porque o príncipe desse mundo ocultou os olhos de vocês para que vocês não entendam e compreendam a verdade. Mas o Altíssimo levantou o seu povo para que o seu povo ensine às nações a forma como eles devem andar. Ou seja, a qual jurou a teus pais de dar, terra que mana leite e mel, tá? Então estou falando aqui sobre as características dessa terra. É uma terra que mana leite e mel. Guardarás este rito neste mês. Agora também abra suas escrituras em Êxodo, capítulo 33, do 1 ao 3. Disse o Altíssimo a Masa, vocês conhecem como Moisés, tá? Moisés. Masa significa água, tá? Masa significa água. Moisés, a qual foi passado para vocês como retirado das águas, né? Moisés, ou os Askenazim falam moxa, alguma coisa assim. Então, Masa é água. Disse o Altíssimo a Masa: vai, sobe daqui, tu e teu povo, que tiraste da terra do Egito, né, do Mitzraim, para a terra a respeito do qual jurei a Ababana. Tá vendo? Então eles vão sair do Egito e vão para a terra a qual é prometida a eles, a qual foi jurada a eles, que foi jurada a Ababana, a Liseca e Acaba, tá? Então aqui, ó, vou ler para você da forma como vocês compreendem. Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Em Kikongo, Ababana, Lísica e Iacba, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei o mensageiro, tá? Anjo é a mesma coisa que mensageiro, anjo, mensageiro. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora quem? Os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Como você já marcou aí no seu caderno, porque você está acordado, né? Se você está despertando, você está despertado, então você sabe aonde que estão esses povos, quem eles são. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Então, nesse momento, o Altíssimo está falando, né? Chamando a atenção ali, que o povo ir para Cananga, certo? Mas como é um povo de cabeça dura, como nós vemos nas escrituras inteiras, é um povo de cabeça dura, um povo de dura serviço, o Altíssimo trabalha todo tipo de maneira naquele povo ali, mas o povo ainda é de dura serviço, o povo vai para a escravidão, o povo volta, aí durante um período o povo tem um comportamento, depois o povo volta a ter aquele comportamento novo, ruim, o Altíssimo novamente coloca aquele povo para a escravidão, como está montando, como está assim, está mostrando nas escrituras. Então, agora abra as suas escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 8 ao 14. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Tá? Então, a força de adquirir as coisas do povo do Altíssimo, das 12 tribos de Acaba, né, das 12 tribos de Jacó, está em guardar os mandamentos, para que prolongueis os dias na terra que o Altíssimo, sob juramento, o Altíssimo jurou, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência terra que mana leite e mel. Então, um assunto aqui, como que é? Vou voltar aqui, ó. Vamos ver agora as características dessa terra. Várias vezes ele está a dizer que essa terra mana leite e mel, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, não é como a terra de Mitzraim, tá? Donde saíste, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé
arregáveis como uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra que cuida o Altíssimo, vosso Criador. Os olhos do Altíssimo, vosso Criador, estão sobre ela, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, espera um pouquinho. É uma terra que emana leite e mel, certo? Como está marcado aqui em cima, está em negrito. É uma terra que emana leite e mel. É uma terra que não é como o Egito, da onde que o povo saiu, que é uma terra onde que eles tinham que regar como uma horta. É uma terra de montes e vales e tem chuva desde o princípio do ano até o fim. Aí ele continua: sede diligentemente, obedeceis os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Altíssimo, vosso Criador, ou seja, de ter prazer, né? De ter prazer no Altíssimo, vosso Criador, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, ou seja, de todo o vosso entendimento. O que ele diz? Darei, tá? Darei. Então, o próprio Altíssimo, ele dá a chuva na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, ou seja, chove o ano todo, para que recolheis o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Aí você também pode abrir agora as suas escrituras em Deuteronômio, capítulo 26, do 9 ao 15, tá? Diz assim as escrituras: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, o Altíssimo, me deste. Então as porás perante o Altíssimo, teu Criador, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Altíssimo, teu Criador, tem te dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás, né? Dirás perante o Altíssimo, teu Criador: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo. Né? Então, aí é fidelidade do povo do Criador ao seu Criador. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Altíssimo, meu Criador, segundo tudo que me ordenaste. Tenho feito, olha, desde a tua pura habitação, né? Desde a tua pura habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Isolele, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então o Altíssimo, ele jurou para os filhos de Acaba, para as 12 tribos, tá? Uma terra prometida. Tá? E essa terra prometida, ela é a terra de Canaã, certo? Ela é a terra de Cananga. E essa terra é uma terra que emana leite e mel, e ela tem chuva nessa terra um ano inteiro. Não é uma terra como o Egito, não é uma terra desértica. Aí, continuando, né? Não é uma terra, não é como a terra do Egito. Ou seja, arregáveis como uma horta. Então, a terra do Egito é uma terra seca, certo? O Egito é uma terra seca. E lá se rega como uma horta. Então, quando o povo, né, quando os nossos antepassados, eles estavam no Egito, lá se regavam como uma horta. A Israel, de 1948, no calendário Kikongo, né, é 5.929. Outro momento eu entro mais nesse assunto com vocês, falando sobre os calendários, tá? Então, até porque não vai ficar complicado para vocês entender, porque
eu acredito que você é maduro o suficiente e compreende que o calendário 2022 é uma mentira, né? É uma falácia a qual tem que ser, poxa, ou seja, o príncipe desse mundo iludiu, né? O mestre das trevas, o mestre do engano, ele mentiu e muitos estão caindo, né? Já estão caídos na sua mentira. Então vamos lá. A Israel de 1948, pelo calendário gregoriano, em 5.929, pelo calendário real das Escrituras, tá? Pelo calendário real das Escrituras, nós estamos no ano 5.000, nós estamos, não, 1948 é o ano 5.929 pelo calendário das Escrituras. Então vamos lá. Essa Israel, ela é regada como uma horta, semelhante à terra do Egito, porque lá é um deserto. A Israel da ONU é um deserto e se faz por irrigação, tá? Lá se faz por irrigação. E quando, ponha isso na sua consciência, abra sua consciência, entenda que eu estou falando para você. E quando que Canaã, filho de Cã, e os cananeus, e os heteus, e os amorreus, e os heveus, e os jebuseus, e Cã habitou lá? Quando? Quando que Canaã? Quando que os cananeus? Quando que os heteus? Quando que os amorreus, os heveus e os jebuseus, eles habitaram lá? Como a gente já viu, né? Ali mostrando, desde o princípio, Sem, Cã e Jafé, e como que eles popularam a terra inteira. Então, quando que os heteus, os amorreus, e os heveus e os jebuseus foram para aquela terra, que é um estado criado em 1948 e é uma terra que se faz por irrigação. Lá é um deserto, sendo que as escrituras mostra claramente, sucintamente, várias vezes que é uma terra que emana leite e mel e que tem chuva o ano inteiro. Continuando, sistema de irrigação desenvolvido por Israel. Você pode ver, tá? Você pode ver como é que fala? Essa, essa entrevista, né? Essa entrevista, esse jornal apresentando a pesquisa da CN Notícias, tá? Então aqui, ó, nesse link aqui, que eu vou deixar aqui na descrição esse link, você vai ver como que é feito a irrigação dessa Israel, né? Como está aqui, ó, Is é Isis, Ra é Deus Ra e El é uma outra divindade. Então, o nome Israel é um nome profano, é um nome não puro, tá? E com isso também os cananeus, os heteus, os amorreus, os heveus, os jebuseus, ou seja, Canaã, filho de Cã, nunca habitou lá, tá? Então, outra hora, né, eu continuo com esse assunto para que vocês venham a compreender mais sobre aonde que é Canaã, ou seja, a verdadeira Cananga, tá certo? Então, vou deixar esse link aqui na descrição, aí vocês podem assistir esse link e tirar as vossas próprias conclusões. E assim acabei de anunciar.